Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje vamos tentar falar sobre a bioquímica da cerveja. Espero que esteja o mais claro possível e direto e que vocês tenham uma fácil compreensão, certo? Bom, a minha história, ela começa assim. Eu fui produzida, na verdade, por um acaso. Algumas mulheres do Egito Antigo acabou se descuidando ao deixar alguns grãos de cevada fermentar durante a noite. Devido a isso, para muitas civilizações da Mesopotâmica, Egito Antigo, Incas, Celta, enfim, eu era símbolo de feminino e fértil, ou seja, existia aquele certo preconceito, sabe? E infelizmente, nem para todos eu era tão boa e tão legal assim. E na verdade é até hoje. Não é do agrado de todos, certo? E para alguns gregos e romanos, eu era horrível. Me desprezavam por eu ser considerada bebida das mulheres, o que volta a ser o que eu falei antes, tinha um certo preconceito. E por isso eles optavam por vinho. E para eles, a cerveja era uma bebida de bárbaros reservados para os gauleses, certo? Como vocês viram ali também, é uma bebida criada e produzida há 6.000 anos antes de Cristo. Enfim, agora que vocês já sabem como foi minha longa história até eu chegar por aqui, vocês devem estar se perguntando como que um pequeno acidente resultou em mim. E sendo modesta, e vocês também, é uma bebida que é considerada muito boa para a maioria aí dos brasileiros principalmente. Apesar de não ser para todo mundo, mas para a maioria aí ela traz muita felicidade, né? Bom, sobre a bioquímica da cerveja, ela é bastante complexa até na hora de falar. Mas o que a gente pode fazer é o quê? É simplificar, focando em três principais classes de biomoléculas, que seriam os açúcares, as proteínas e os lipídios, certo? Como vocês podem ver aí também no desenho, a água também é muito importante, a fonte que é a cevada, pode ser a cevada, o lúpulo que dá esse aroma, esse sabor que a gente particularmente gosta, certo? Bom, continuando. Agora falando mesmo mais a fundo sobre o processo, né, da cerveja, o que acontece? Esse processo, então, ocorre da seguinte forma. Ele começa, então, pela produção do malte, certo? O que é o malte? O malte é qualquer cereal que está em germinação controlada. Então, o que acontece? Ali no vídeo, eu comecei a desenhar, na verdade, pela parte direita, mas começa ali pela parte esquerda, certo? O malte, ele é macerado, que é o processo que umidifica o grão entre 35% e 45%, certo? Que nem tá ali dentro daquele suporte ali, certo? Após esse processo, ele é levado para a germinação, que é o processo aí do lado direito que vocês podem ver. E por fim, ele é secado, ele é secado e selecionado pelo seu tamanho e sua friabilidade, que é o processo que avalia o quão quebradiço esse grão é, certo? Quando ele pré-germina, a fonte de energia desse meu componente é o amido, e é necessário quebrar esse açúcar de cadeia longa. No caso, o que acontece? A enzima que faz essa quebra, é a amilase. É no processo de germinação que surge essa enzima. Temos também esse processo que é a cevada, no qual é uma gramínea da espécie Ordeum vulgare. Já o lúpulo pertence à família Cannabinaceae. O Humulus lupulus, enfim, ela apresenta flores masculinas e femininas. Para a indústria, o interessante seria a flor feminina, mais precisamente nas suas flores e frutas. Ela, portanto,
contém a lupulina, agente responsável pelo amargor e o aroma do lúpulo, o que contribui também para a espuma e estabilidade do meu sabor. Bom, após terminar aí o desenho, que vocês podem ver, é só uma interação, na verdade. Eu vou dar seguimento ao, realmente, o processo de produção, certo? São, né, definidos em, particularmente, três fases, que é o processo de produção, aí depois vem a fermentação e, por fim, o acabamento, certo? Bom, a fase 1, que é o processo que é a produção do mosto, na qual é a transformação do grão para a matéria-prima da cerveja, acontece o quê? Esse mosto, ele é levado para cozinhar em uma temperatura entre 52 e 54 graus, na qual ele obtém enzimas proteolíticas e 65 graus para amilase. Nessa parte, adiciona o lúpulo, que dará o sabor e fervedura, na qual definirá a cor que a cerveja terá, certo? A parte líquida, ela vai para o leito de filtragem e da origem do mosto primário e o resíduo sólido é lavado para recuperar o que fica retido no filtro. Por fim, o mosto é resfriado, passando de 100 graus para de 6 a 16 graus, que é a temperatura ideal para a inoculação do fermento. Já na fase 2, ocorre a fermentação, certo? Então, ela pode acontecer de duas formas. Aeróbica, que é na presença de oxigênio, que ocorre no início da fermentação para que promova o crescimento, e tem a anaeróbica, que é sem presença de oxigênio, que é chamada de fermentação alcoólica. Bom, também ocorre a maturação, que inicia a clarificação da cerveja e que melhora o odor e o sabor. Lembrando que tem que passar por todas essas fases para chegar no tal consumo, na tal bebida que a gente consome, certo? E por fim da fase 2, satura a cerveja com gás carbônico pela fermentação secundária e mantém a cerveja num estado resíduo para evitar que oxide. Por fim, ocorre a fase 3, que é o quê? Ocorre o acabamento, certo? A fase final da cerveja, que ocorre a carbonatação, onde injeta, no caso, CO2, para conservar a qualidade da bebida e atribuir uma quantidade também à bebida. Acontece também o acondicionamento, que é a cerveja é armazenada em tanques de pressão para manter o seu nível de carbonatação até o produto final. E por fim, nem menos importante, ocorre a pasteurização, que é o processo que concede a estabilidade biológica da cerveja, onde ela destrói micro-organismos que estragam a cerveja. E por fim, passando por todo esse processo, a bebida chega até as nossas casas, distribuidoras, e como falei, desde o início, na verdade, ali, não é uma bebida que muitos gostam, né? Não é todo mundo, na verdade, que gosta, mas é bem querida aí pelo pessoal e bem diferenciada, às vezes, por sabor, dependendo da marca. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.